na parte de quinta-feira. Batalha pela mente. Existem dois poderes na Terra batalhando para o controle da sua mente, pela possessão da sua mente. Porque todo o nosso corpo, todas as nossas ações, tudo é controlado pela mente. Portanto, quem controlar a mente do ser humano, controla a vida do ser humano. Satanás e Jesus Cristo, eles disputam o controle da sua mente. O Espírito Santo quer se apossar da sua mente e o espírito maligno quer se apossar da sua mente. De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ver então os versos 3 até o verso 6. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Perceba, o Deus deste século é Satanás, e ele cega os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cega o entendimento das pessoas incrédulas. Ele não quer que as pessoas encontrem Jesus, porque há poder em Jesus. Esse poder expulsa as trevas da sua vida. Estamos lendo 2 Coríntios capítulo 4 e agora o verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. O assunto na pregação de Paulo era Jesus. Não estou pregando a mim mesmo. Não é a minha opinião. Não é o que eu acho. Mas estou pregando a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A iluminação do conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. A guerra para controlar a nossa mente é uma guerra disputada entre Cristo e Satanás. Satanás sutilmente criou estratégias para controlar a nossa mente sem que percebamos. Quais são estas estratégias? São muitas. Os alimentos. Ele usa alimentos que sujam o nosso sangue e que bloqueiam os nossos pensamentos. Ele usa bebidas, não só bebidas alcoólicas, mas também bebidas fortes que criam dependência, que viciam. E ele nos controla através de bebidas, através de alimentos. E o que mais? Ele controla a nossa mente através de leitura de livros e também assistir filmes e ouvir músicas. Satanás controla a mente das pessoas através de filmes, através de músicas, através de ritmos. Queridos, Satanás controla a mente através de videogames. Ele se apossa da mente das pessoas quando estão envolvidas naqueles videogames. Ele também controla a mente, ele possui a mente das pessoas através de remédios que dopam a mente, que obscurece o pensamento. Ele usa drogas, ele usa cigarro, ele usa pornografia, ele usa o apetite descontrolado, ele usa a hipnose. Ele tem 1000 formas, estratégias diferentes para controlar a mente do ser humano. Portanto, meu querido irmão, Jesus Cristo também quer controlar a sua mente através do Espírito Santo. Ou nós vamos ser possuídos pelo Espírito Santo, que é o que Deus quer, ou nós seremos possuídos pelo espírito maligno. O comentário bíblico adventista comenta que a batalha entre Cristo e Satanás é pela mente do ser humano. Quem controlar a mente vai controlar todo o ser, do homem e da mulher. A principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Ele as afasta do estudo da Bíblia, da palavra de Deus, ao transtornar os poderes da mente por meio dos excessos físicos e mentais. Ocupa a mente com coisas da vida e apela para o orgulho e a exaltação pessoal. Os perdidos não eram incapazes de conhecer a verdade. O problema
foi que eles, os perdidos, não se interessaram em conhecer a verdade. Muitos tiveram oportunidades de conhecer a verdade, mas escolheram não crer e Satanás cegou os seus olhos. O reino de Satanás é de trevas. O Evangelho é o único meio pelo qual os métodos e enganos diabólicos podem ser expostos e pelos quais as pessoas conseguem enxergar o caminho das trevas para a luz. A essência da mensagem do Novo Testamento é a vida, é a morte e é a ressurreição de Jesus. Toda a Bíblia está concentrada em Cristo Jesus, Salvador nosso. Ele está no coração do Evangelho, é o centro das Escrituras. Toda a Escritura testifica de Jesus, João 5,39. Como esses versos descrevem Jesus? Medite um pouco em João capítulo 1, verso 4. Como esse verso descreve Jesus? Leia comigo, João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é Jesus. Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque diz aqui no capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de tudo, quer no céu, quer na terra, coisas visíveis e invisíveis. Portanto, meu querido irmão, quando Jesus viveu na terra, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso, Satanás tentou afastar as pessoas de Jesus. Lemos também no capítulo 1, verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E também o verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses versos descrevem Jesus como a vida, descrevem Jesus como a fonte da luz. Ele é luz, ele destrói as trevas. A Bíblia exalta Jesus, mas Satanás odeia Jesus. Então, qual é a estratégia de Satanás? Impedir que você medite na Bíblia. Impedir que você examine as Escrituras. Ele faz de tudo que pode para impedir você de estudar a Bíblia. Em 1798 foi preso o Papa Pio VI. Terminou a supremacia papal de 1260 anos, que começou em 538 e terminou em 1798. Durante este período da supremacia papal da Idade Média, a Bíblia estava entre os livros proibidos de serem lidos. Mas, queridos, com a prisão papal em 1798, a Bíblia foi liberta, a Bíblia foi desacorrentada. Foram criadas as sociedades bíblicas, poucos anos depois, logo em 1804, ou seja, cerca de 6 anos depois, foi criada a Sociedade Bíblica Britânica, a primeira, para espalhar Bíblias no mundo todo. Logo mais em 1816 foi criada a Sociedade Bíblica Americana, espalhando Bíblias. E hoje nós temos dezenas de sociedades bíblicas, enchendo o mundo de Bíblias, a palavra de Deus sendo colocada na mão do povo. Queridos, hoje todos os lares têm Bíblias. Mas Satanás impede as pessoas de lerem a Bíblia. O poder não está numa Bíblia fechada, colocada dentro de uma gaveta. Também o poder não está numa Bíblia aberta, colocada em cima da mesa ou em cima da cama, para espantar maus espíritos. Não, queridos. O poder está na Bíblia que está sendo lida. Quando você medita, quando você toma a decisão de ler diariamente com meditação a sua Bíblia, o Espírito Santo vai iluminar, vai libertá-lo das trevas e vai transformar a sua vida. Nos primeiros séculos, os crentes do Novo Testamento estiveram comprometidos com Cristo, como aquele que foi luz nas trevas. Eles foram redimidos por sua graça, eles foram transformados por seu poder e foram motivados por seu amor. Nem a morte conseguiu quebrar a lealdade dos primeiros cristãos, lealdade a Jesus.
Eles reconheciam os enganos do diabo. Eles tinham o colírio do Espírito Santo para discernir o erro. E hoje, neste tempo do fim, nesta última geração, Deus precisa de um grupo de remanescentes fiéis, possuídos pelo Espírito Santo, que meditam diariamente na Bíblia e que estão sendo transformados, iluminados, que fazem da Bíblia lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Satanás não conseguiu ocultar a Bíblia, não conseguiu proibir a leitura da Bíblia, porque a Bíblia foi libertada dos livros proibidos de serem lidos. Queridos, aqui no livro O Grande Conflito, no capítulo 3, página 58, diz que quando a Bíblia foi proibida de ser lida, quando a Bíblia foi colocada na lista dos livros proibidos, os erros surgiram e foram introduzidos na igreja. As heresias, erros graves foram assim introduzidos na fé cristã, no quarto e no quinto séculos. Destaca-se, entre outros, o erro da imortalidade natural do homem e da sua consciência na morte. Essa é uma heresia que foi trazida do paganismo. Esta doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto também proveio a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes. Achava-se então preparado o caminho para a introdução de ainda outra invenção do paganismo, a que Roma intitulou de purgatório. Tudo isso porque Roma introduziu, trazendo do paganismo, a heresia da imortalidade da alma, da consciência na morte. Por isso, introduziu também o purgatório. Queridos, ainda outra invencionice do papado era necessária para habilitar Roma a se aproveitar dos temores e vícios dos seus membros. Esta foi suprida pela doutrina das indulgências, venda do perdão dos pecados. Prometiam a venda do perdão para os pecados passados, presentes e futuros. No século XIII também foi estabelecido o mais terrível de todos os estratagemas do papado, a Inquisição. A Inquisição que fez mais de 50 milhões de mártires. Por isso que Apocalipse 17, verso 6, diz que a grande Babilônia estava embriagada com o sangue dos santos. Meu querido irmão, o papado se tornou o déspota do mundo. Reis e imperadores se curvaram aos decretos do pontífice romano. Será que hoje é diferente? Não. Reis, presidentes, governos, todos estão se curvando diante de Roma. O meio-dia do papado é a meia-noite do mundo. Meu querido irmão, Deus quer nos livrar dos erros, dos enganos de Satanás. E Deus usa a palavra, a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Decida, meu querido irmão, minha querida irmã, decida ler diariamente, com meditação, a sua Bíblia. Deixe-se transformar pela palavra de Deus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela tua palavra escrita, a revelação escrita, a Santa Bíblia. Que ela seja guardada dentro do nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo e ajuda-nos a entender a Bíblia exatamente do jeito que Jesus a entende. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.